Bem, gente, dando continuidade aos estudos, nós vamos ver agora o último assunto da disciplina Anatomia do Esqueleto Apendicular, o osso ilíaco, também denominado de osso do quadril. O osso ilíaco, ele é um osso plano, como a gente pode ver, tá? Plano ou chato, também pode ser chamado de chato, também considerado um osso irregular pelas suas irregularidades, né? Par, porque nós temos um de um lado e um do outro lado, ok? É constituído pela fusão de três ossos. No estágio embrionário, no estágio em que o corpo humano está sendo desenvolvido, né? Quando nós somos um bebê na barriga, até mais ou menos 10 anos, o indivíduo, né? O ilíaco do indivíduo, ele é separado por uma cartilagem. Na verdade, é uma cartilagem com três ramificações. Ela é chamada de cartilagem radiada, trirradiada. Então, essa separação nos mostra que o ilíaco é formado por três ossos. Então, tem o ilho, que é a parte superior, é essa parte maior aqui de cima. Tem o isquio, que é a parte posterior inferior. De forma simples, é a parte de trás. Olha eles aqui, tá? Então a gente tem o ilho, isquio, pubis. Aqui é a cartilagem, nesse espaçozinho aqui que eu estou pintando agora, ó. É uma cartilagem chamada cartilagem trirradiada. Quando a gente pega um osso, né, para estudar, a gente vê que o ilíaco ele é completo. E não é nem tão fácil você perceber a divisão desses três ossos. Mas em um bebê e um indivíduo até 11 anos, ainda é possível observar essa cartilagem, porque os ossos ainda não estão fundidos. Entre 10 e 11, 12 anos, os ossos se fundem, né? A cartilagem ela desaparece e o ilíaco se transforma em um único osso, mas ainda com uma marquinha da divisão dos três ossos. Se ficar com dúvida na hora, só é pegar o ilíaco, identificar o acetábulo, que é onde o fêmur se insere, né, se encaixa, e fazer um Y. Fez um Y, você consegue separar os três ossos. Então aqui a gente vê claramente numa imagem a junção aqui. Deixa eu trocar o ponteiro para preto, cor da tinta preta. Então a gente consegue ver aqui a junção, ó, do sacro, a articulação sacroiliaca do outro lado, ok? A gente consegue ver aqui, ó, o ilho bem aparente. A gente consegue ver aqui o isquio e a gente consegue ver aqui, ó, pubis. Opa, deixa eu apagar aqui que não ficou legal. Vamos lá. Então a gente consegue ver o isquio, o ilho e o pubis, ok? Aqui no meio é a sínfise púbica, que é a junção dos dois ossos púbicos. A gente consegue ver aqui o encaixe perfeito, né, que é o acetábulo para a cabeça do fêmur. E a gente consegue ver também aqui um pouquinho, um detalhezinho da fóvea do fêmur, né? Consegue ver o colo do fêmur, os trocânteres, só para relembrar o que a gente já viu. Então aqui tem um esquemazinho para mostrar as articulações que formam a pelve. Quando você fala somente de um quadril, é quadril direito ou quadril esquerdo. Quando você junta os dois quadris ao sacro e à sínfise púbica, você cria uma espécie de bacia, né? Uma espécie de bacia. Essa bacia também é conhecida como pelve. Então, se alguém falar bacia, é todo o conjunto. São os dois ilíacos mais o sacro. Se alguém falar pelve, também. Mas se a pessoa falar uma fratura no quadril esquerdo, então significa que foi apenas em um dos lados, não foi numa bacia.
E aí tem que saber, foi uma fratura no quadril esquerdo em qual localização? Porque se for o quadril esquerdo, pode ser no ilho, no isquio ou no pubis, tá? Então, a articulação que liga o sacro ao ilho, ela é uma articulação fibrosa, tá? É bem resistente. É a chamada, só é juntar o nome dos dois ossos, o sacro e o ilho, que você consegue é, identificar o nome da articulação. É a sacroiliaca. Entre a cabeça do fêmur e o acetábulo, né, tem aqui um monte de ligamentos, tem articulação. Então, essa articulação entre o fêmur e os acetábulos é chamada de articulação coxofemoral. E essa articulação do meio, que une os dois pubis, é chamada sínfise púbica. Ela também é uma articulação fibrosa, aqui é uma cápsula fibrosa, tá? Então, todos esses ligamentos que prendem a bacia, né, os ossos ilíacos que formam a bacia, são articulações fibrosas, são articulações bem resistentes, ok? Seguinte. Então, a articulação entre o fêmur e o ilíaco é uma articulação do tipo esférica, né? Porque a cabeça do fêmur ele é arredondada, então ela se encaixa no acetábulo. Mas para que ela fique presa lá, não é só ela encaixar, ela é presa por alguns ligamentos. Então, o que é que vocês vão fazer agora? Vocês vão pausar o vídeo, ou vocês podem assistir o vídeo todinho e ao final fazer, mas vocês vão anotar no caderno a data de hoje e fazer essa pesquisa e anotar lá. Quais são os ligamentos que formam essa articulação? Qual articulação? A articulação entre o fêmur e o ilíaco, ok? Tem vários ligamentos lá e aí vocês vão colocar no caderno como questão número 1 e colocar ligamento tal, liga isso a isso, ligamento tal, liga isso a isso. Vocês vão pesquisar e colocar todos os ligamentos. Não esqueçam que a nota dessa última avaliação ela será o somatório das atividades, ok? Vamos começar a ver aqui alguns acidentes ósseos do ilíaco. A gente está vendo aqui a pelve, né, completa, e a gente está vendo ela numa visão de cima, uma visão superior, tá? Ou uma visão de frente. Então vamos começar a ver. Primeiro, vamos começar a ver no sentido do promontório para lá, no sentido anti-horário, ok? A gente vai ver de um por um. Então aqui, ó, essa estrutura grosseirinha aqui, ela é crespentinha, né? Então, e ela vai ligar músculos. Então, quando uma estrutura meio crespinha, que liga tendões e músculos, como é que a gente chama? Tuberosidade, e como está no ilíaco, tuberosidade ilíaca, ok? Se eu pudesse retirar aqui o sacro, vocês veriam que ela é mais grosseirinho mesmo. Se a gente tivesse pessoalmente, vocês pegariam, vocês perceberiam isso. A outra estrutura aqui, ó, que a gente está vendo, é o sacro, só que é a parte lateral do sacro, né? Essa aqui é a parte lateral do sacro. Essa junção aqui é a articulação sacroiliaca, que a gente acabou de ver. Então, aqui dentro tem aquela articulação fibrosa que mantém unido. Esse próximo, essa linhazinha aqui, ó, é chamada de linha terminal. O próprio osso aqui é o ilho, ok? O osso completo é o ilho. Aqui a gente tem o isquio. Essa seta está apontando para esse cotoquinho aqui, para essa ponta. Na verdade, ela quer apontar para o osso isquio. É porque como a gente está vendo uma imagem de cima, né? Então não vai ficar perfeito o isquio, não vai dar para ver perfeitamente o isquio, mas é o osso isquio que a gente está apontando, tá? Aqui a articulação sacrococcígena, porque é a articulação entre o saco e o cóccix, ok? Aqui a gente tem o osso pubis, ok? É o osso da frente. Mais abaixo a gente tem a abertura inferior da pelve e aqui em cima a abertura superior da pelve, ok? Aqui no meio a cartilagem sínfise púbica, mais do ladinho dela, nessa imagem talvez não fique tão claro, mas tem como se fosse um tubérculozinho, né?
no nosso linguajar nordestino, é como se tivesse um calombinho desse lado, um calombinho desse lado. Como esse calombinho, né, esse tubérculo está no osso pubis, então ele é tubérculo púbico. Aqui embaixo é parte do pubis ainda, mas é um ramo. Então, como é um ramo e está para cima, é o ramo superior do pubis. Essa linhazinha aqui é uma linha pectínea do pubis. Talvez nessa imagem também não dê para ver direitinho, mas aqui é como se tivesse um calombinho, uma elevação. Na verdade, um calombinho não, porque eu comparo sempre com tubérculo. Aqui é uma elevação, é uma elevação. Se você pudesse passar o dedo, você veria que é como se fosse um quebra-mola, passando, uma elevaçãozinha. Então é chamado de eminência, e como está entre o ilho e o pubis, é a eminência iliopúbica. Aqui, embora esteja apontando para o mesmo lugar que esse do outro, cadê? Apontou, mas aqui ele está apontando para uma espinha que está no isquio, então é a espinha esquiática. A gente vai ver outras imagens mais à frente, então talvez fique um pouco melhor, tá? A gente vai ver em vários ângulos. Aqui a gente tem a espinha ilíaca antero-inferior, porque está para frente e embaixo. Se essa é a antero-inferior, essa daqui é qual? Porque também é uma espinha, ó. Espinha, espinha. Se essa espinha é a espinha ilíaca antero-inferior, a daqui de cima é espinha ilíaca antero-superior. Aqui a gente tem uma linha que é chamada linha arqueada, tá? É uma linha que você tem que imaginar que ela está aqui, uma linha arqueada. Aqui tem um tubérculo ilíaco, é uma parte um pouco arredondada no ilíaco. E acima do tubérculo a gente tem a crista ilíaca. A crista ilíaca é toda essa região, tá? Toda essa região é a crista ilíaca. Entretanto, a crista ilíaca tem uma parte para dentro, voltada para dentro, uma parte voltada para fora, né, para o lateral, e uma parte no meio. Então, essa parte voltada para o lateral chama-se lábio externo. Essa parte voltada para o lado medial é lábio interno. E essa linha do meio, linha intermédia. Ou seja, a crista ilíaca é a junção, né? É a junção não. A crista ilíaca é uma estrutura, mas essa estrutura ela tem umas separações de nome, parte interna, lábio interno, parte externa, lábio externo, e do meio, linha intermediária, ou linha intermédia, tanto faz. E aqui a gente tem a asa do ilho, tá? Então aqui, ó, eu não coloquei separadinho, parecendo de um por um, porque a gente já viu vários. Então a gente vai focar naquilo que a gente não viu. A crista ilíaca a gente já viu, lembrando que a crista ilíaca tem lábio interno, lábio externo, linha intermédia, ok? Intermédia, lábio interno. Nessa parte do ilho, essa parte é voltada para dentro. Então essa parte do ilho ela é um pouco fundinha, tá? Ela é um pouco fundinha. Então, como ela é um pouco fundinha, ela é uma fossa. E como ela está no ilho, é uma fossa ilíaca, tá? Aqui tem a espinha ilíaca antero-superior que a gente já viu, espinha ilíaca antero-inferior que a gente também já viu, a linha arqueada a gente também já viu, a eminência aqui, ó, a eminência que eu falei como se fosse um quebra-molazinho, ó, tá vendo? Então é a eminência iliopúbica. Aqui o nome desse espaço aqui, ó, desse buraco, essa abertura, é forame obturado. Então, como tem um sulco aqui, ó, no forame obturado, ele se chama sulco obturatório. Embaixo, a gente já viu o ramo superior do pubis, tá? Como aqui na frente o osso púbico é ligado ao outro osso púbico pela cartilagem sínfise púbica, aqui é a face sinfisial. Por quê? Porque a cartilagem chamada sínfise púbica fica aqui, ok? Se em cima é o ramo superior do pubis, embaixo aqui é o ramo inferior do pubis. Mais para trás, né, posterior, está o ramo do isquio. Essa volta aqui. Aqui tem um leve eminência, né, uma partezinha redonda bem pequenininha. Na imagem não dá para ver direito, mas é chamado de tuber isquiático. Lembre que a gente já está no isquio agora, a gente já passou do pubis. Então aqui a gente tem
um tubérculo bem pequenininho no forame obturado, então é chamado tubérculo obturatório posterior, porque está voltado para trás. Aqui a gente tem, ó, uma incisura, outra incisura. Então aqui é a incisura esquiática maior, porque ela é maior, e aqui é a incisura esquiática menor, porque ela é menor. Eu sei que vocês devem se perguntar, mas essa incisura aqui parece que ela está no ilíaco, né? Eu também acho que ela está no ilíaco, mas nos livros foi definido e você vai encontrar como incisura esquiática maior, incisura esquiática menor. Aqui, como é uma ponta, é a espinha esquiática. Como isso aqui é o isquio, essa região toda aqui, ó, é o corpo do isquio. A gente tem aqui a asa do ilho. Espinha, aqui, ó, a gente tem uma espinha, outra espinha. Então, como está no ilíaco, é espinha ilíaca e está para trás, póstero, embaixo, inferior. Aqui tem uma em cima, espinha no ilíaco, espinha ilíaca, atrás, póstero, em cima, superior. Então, a gente tem aqui, ó, espinha ilíaca anterior, espinha ilíaca posterior. Ok? Então, como tem um em cima, é anterior, superior. Como tem um embaixo, anterior, inferior. Como tem em cima, anterior, ou posterior, superior. Embaixo, posterior, inferior. Ok? Essa região aqui, ó, se você parar para pensar, ela parece uma orelhinha, né? Ela é o encaixe lá no sacro. Essa parte toda é o encaixe no sacro. Como ela lembra uma orelha, uma aurícula, então é uma face auricular, para vocês associarem, fica fácil, né? Toda essa partezinha aqui, ela é chamada de face sacropélvica. Por que face? Porque está voltado para um outro osso. E qual é o osso que está voltado? Para o sacro. Então, quando a gente encaixa o sacro, ele não é encaixado aqui. Então, tudo isso aqui é face sacropélvica. E aqui a gente tem uma parte crespenta, grosseira, onde vai se prender, né, os ligamentos, as cartilagens fibrosas, tuberosidade ilíaca. Ok, essa região é vista para dentro, na região medial, ok? Vamos ver na próxima. Aqui, ó, é uma vista anterior, você está vendo o ilíaco de frente. O outro não está aqui, mas a gente está vendo de frente. Então, o que, é que a gente já viu aqui? A crista ilíaca, lábio interno, linha intermédia, lábio externo. Aqui na região de dentro, fossa ilíaca, espinha antero-superior, sulco supraacetabular, porque aqui é o acetábulo. Em cima dele tem um sulco. Aqui, ó, essa parte aqui é a espinha ilíaca antero-inferior. O acetábulo, que é esse espaço, a bordinha do acetábulo é chamada de limbo. Limbo do acetábulo. Na região de dentro tem uma curva que não é completa. Ela dá só uma voltinha como se fosse um C, uma meia-lua. Então é face semilunar. O próprio espaço lá dentro, né, é a fossa do acetábulo. E lá dentro, nessa fossa não é completa, né? Então ela é chamada de incisura do acetábulo. O corpo do isquio, a gente já viu. Dentro, o tubérculo obturatório a gente já viu. Fora obturado é o espaço, a gente também já viu. O tubo é esquiático. O ramo do isquio, que é essa parte aqui, ó. O ramo inferior do púbis, eles meio que se confundem, né? Você tem que lembrar que tem a separação quando é um bebê. Aqui a face sinfisial, que é onde fica a cartilagem. O ângulo do púbis, tem que lembrar que aqui forma um ângulo, ó. Forma um ângulo. A crista a crista púbica, tem uma pontinha aqui. O tubérculo púbico, que tem uma parte arredondada. Linha pectínea. Crista obturatória, que aqui é meio pontiagudo, mas por toda a extensão ó, dele. O ramo superior do púbis. O corpo do púbis. A eminência iliopúbica. Corpo do ilho. Face auricular. Só que aqui não está tão visível, mas você já viu no slide anterior. Toda a face sacropélvica, por causa do sacro, que se encaixa aqui. A asa do ilho é toda essa região. E a tuberosidade ilíaca é a parte de cima, ok? Aqui também, tá? Então aqui já é uma vista posterior. Vou marcar aqui o que a gente não viu, né? O que passou, o que a gente passou e não viu, porque todo o restante a gente já viu. A gente já viu esse, já viu esse, já viu, já viu, ok? A asa do ilho, a espinha, o corpo,
O que que eu quero frisar aqui? Vou até colocar com outra cor. O que a gente não viu ainda. Vou colocar de azul. Foi que a gente não viu. Como isso aqui é a região posterior, é a parte que fica preenchida, né, coberta por músculos. Então essa parte aqui, ó, é onde ficam os glúteos, tá? Então a gente tem aqui, ó, essa linha, que é a linha glútea anterior. Aqui embaixo a gente tem a linha glútea inferior e a gente tem a linha glútea posterior, tá? Aqui é uma tuberosidade que vai se prender o glúteo máximo, ele se prende daqui para cá, ó, assim, todinho, tá? O glúteo máximo é um músculo. Em caso de dúvida, vocês podem abrir uma aba do lado e pesquisar, tá? Onde é o glúteo máximo, ou o que é o glúteo máximo. As espinhas nós já vimos, as incisuras maior e menor a gente já viu, incisura, o limbo do acetábulo, tubérculo obturatório, corpo, tuber. Eu quero frisar o que a gente não viu ainda. Olha só, a face semilunar aqui, ó. Por que face semilunar? Porque ela não é completa, ó. Tá vendo? Ela não é completa. Então é face semilunar. A fossa do acetábulo é esse espaço aqui dentro. Ok? A incisura do acetábulo é justamente essa parte aqui, ó. Porque a face semilunar, ela não vem daqui até aqui, então ela foi ruída, digamos, foi tirada, cortada, escavada e causou essa incisura, ok? Todo o restante a gente já viu nas demais vistas, né? Anterior, lateral, ok? Mas eu aconselho vocês a botar pausa. Qual é a diferença entre a pelve feminina e a pelve masculina? Na pelve do homem, o anel pélvico é menor, o ângulo do anel pélvico é menor. Na pelve feminina, o ângulo do anel pélvico ele é maior, é mais aberto. Outra coisa, o ilíaco masculino ele é mais estreito e mais alto, ó. Ele é mais alto. O feminino ele é mais largo e é mais baixo. O isquio, o forame obturado e o ramo no isquio aqui, ó, no homem é mais arredondado, na mulher ele é mais, ó, afunilado, ó. Além de ser o forame ser mais esticado, digamos assim, ele é mais afunilado, né? Ok? Não preciso explicar porque que a abertura aqui na mulher é maior, claro que é para a passagem do bebê, né, no parto normal. Como é que se mede a diferença de abertura, né, no homem e na mulher? Através aqui, ó, tá, da espinha ilíaca antero-superior e da crista ilíaca. Então você pega a crista ilíaca masculina, mede, a feminina, mede. De ponta a ponta da crista da espinha ilíaca antero-superior masculina, mesma coisa na feminina. E aí você vê as diferenças. Então, se a pessoa acha um esqueleto, dá para saber se era homem ou se é mulher por causa dos detalhes do osso. Não só da pelve, né? Existem outras partes. O próprio sacro masculino, ele também é maior, se você observar. Ó, ele vai até lá embaixo. O sacro e o cóccix feminino são menores. E aí, durante o parto normal, ocorrem algumas alterações em ligamentos, né? A gente está falando do ilíaco, e na sínfise púbica, por ação de determinadas substâncias, para que seja possível a passagem, né? O nascimento do bebê. E aí eu quero que vocês pesquisem e anotem no caderno também, igual fizeram com a outra questão, quais alterações e quais substâncias são essas. Não sei se ficou claro. Então, a gente viu ali o anel pélvico feminino. Tá. Será que a sínfise púbica abre para o bebê passar? Será que ela se mexe? O que é que acontece? Ou será que ela não se mexe? Então, vocês vão pesquisar que alterações acontecem no ilíaco, na pelve feminina e quais são as substâncias que fazem com que, se acontecerem alterações, elas aconteçam, ok? Uma dica: tem hormônio aí, tem hormônios que interferem, ok? Então aqui a gente tem uma imagem de um raio-x, ó. Aqui tem uma fratura do ilíaco, ou desculpa, uma fratura no sacro. Aqui teve uma disjunção na sínfise púbica, né? Ele soltou, puff, né?
Aqui a gente vê um raio-x da bacia de uma criança, né, antero-posterior. Então a gente vê aqui, ó, o fêmur, a cabeça do fêmur nem está ainda conectada totalmente no corpo, no fêmur, tá vendo? Ainda é a cartilagenzinha, ó, bonitinha, infantil, né? Mas aqui veja uma diferença desse que está próximo e aqui está distante, ó. Então tem uma luxação aqui, tá vendo? E aí, vamos fazer um exercício rápido aqui. Então, o que eu estou apontando para quê? Lábio interno. Aqui, lábio externo. Aqui, fossa ilíaca. Aqui, acetábulo. Nesse aqui, crista ilíaca. Aqui, espinha ilíaca antero superior. Aqui, incisura esquiática maior. Aqui, limbo do acetábulo. Observem que está na bordinha, ok? Esse espaço, essa abertura, forame obturado. Aqui, corpo do púbis. Aqui embaixo, corpo do isquio. Aqui, essas duas partezinhas aí arredondadas, tubérculo púbico. Aqui, ramo inferior do púbis. Aqui, ramo do isquio. Aqui, espinha isquiática, o outro, ramo superior do púbis. Aqui, corpo do ilho, ok? Vocês podem fazer assim, ó. A gente fez esse outro, vamos fazer esse. Vocês podem ir pausando. Assim que eu disser aqui, você bota pausa e tenta responder. Depois libera, ok? Até para você testar. Se não, vai vendo mesmo. Então, primeiro, eita, nem falei aqui, né? Mas vamos lá. Fossa ilíaca. O próximo quadrado é o quê? Tá apontando para quê? Aqui, ó. Tá apontando para quê? Espinha ilíaca antero superior. O próximo quadrado aqui está apontando para quê? Espinha ilíaca antero inferior. Aqui, o nome desse espaço? Forame obturado. Aqui, o que é que está faltando aqui? Que é isso aqui? Ramo inferior do púbis. Aqui, que é isso aqui, ó? Essa curvinha, incisura esquiática menor. Essa ponta aqui, lembram que eu falei em sala? Pontas geralmente a gente chama de espinha esquiática, como está no isquio, né? Uma espinha como está no isquio esquiática. Essa curva toda, como é chamada? Incisura esquiática maior. Essa aqui que parece uma orelhinha que eu falei para vocês, para lembrar de quê? Face auricular. Aqui, ó, essa parte grosseirinha, onde se encaixa músculo, articulação, cartilagem, tuberosidade ilíaca. E aqui, esse espaço, essa região toda é chamado de asa do ilho. Ok? Vocês podem voltar o outro slide esse e ficar treinando, tá bom? Terminamos aqui a aula. Qualquer dúvida, a gente vai conversar, né, no ambiente virtual. Mas o ideal é que vocês assistam e fazendo anotações. Não esqueçam de responder as perguntas que foram colocadas. Então, até breve. Tchau, tchau.